Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Meu nome é Eric Cosa. Nós estamos começando hoje o primeiro web seminário do ano de 2024, uma iniciativa da IC Academy, e o tema de hoje é como a neuroarquitetura pode contribuir para o bem-estar em ambientes corporativos. Os nossos palestrantes do dia serão o Sérgio Attier, da Attier Vonrat, e a Andrea de Paiva, que é pesquisadora de neurociência para arquitetura e fundadora do NeuroAU. Eu tenho alguns avisos aqui para passar para vocês. Como já mencionei, esse é um evento da IC Academy. O que é a IC Academy? É uma iniciativa de educação e formação continuada dos profissionais de arquitetura, de engenharia civil e construção, do portal IC Web e da Constru Marketing, que visa contribuir para a formação dos profissionais, o aperfeiçoamento profissionais daqueles que já estão na ativa e também para incrementar a formação dos estudantes na área. Esse evento ele conta com o apoio da Knauf Sealing Solutions e da TerraCor, a quem a gente agradece pelo apoio para poder realizar este evento. Algumas informações importantes: esse evento está sendo gravado e esse link, para a gravação ele vai ser enviado por e-mail para todos os inscritos no evento. Em relação ao certificado, depois da sessão de perguntas e respostas, ou seja, no final do evento, vai ter uma enquete de avaliação e, na sequência, vai ser exibido um QR Code para emissão do seu certificado de participação. Nós também vamos compartilhar esse link do certificado no bate-papo da nossa ferramenta, tá bom? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, seja sobre o certificado ou precisar de algum tipo de suporte técnico, a nossa equipe vai estar pronta para te atender. Na ferramenta de bate-papo ou no e-mail que aparece aí na sua tela, o cursos@econstrumarket.com.br, ou o telefone 11 3879 7777, ramal 7733. Bom, vocês podem enviar desde já as suas perguntas pela ferramenta de bate-papo, a gente vai reunindo aqui e no final compartilhamos com os palestrantes na sessão de perguntas e respostas. Bom, dando início ao nosso evento de hoje, eu queria convidar o Sérgio Attier. Sérgio, você já está conosco, por favor, pode abrir câmera e áudio. Quero convidar também a Andrea de Paiva, por favor, para abrir câmera. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Eric. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde, Andrea. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer pela gentileza de atenderem ao nosso convite. É um prazer e, ao mesmo tempo, uma honra contar com vocês hoje aqui. Eu vou desligar a minha câmera e o meu áudio e deixá-los à vontade para a apresentação e a gente volta na sequência, tá bom? Boa palestra. Obrigado. Bom, primeiro queria agradecer a IC Academy pelo convite, né? Meu nome da Andrea. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar alguma coisa num tema que eu considero bastante importante. Quer dizer, a neuroarquitetura de todos os arquitetos a utilizam, mas a ideia aqui hoje é tangibilizar um pouco mais na parte teórica, né? Então, depois a Andrea vai falar um pouco mais disso, né? Para vocês poderem entender os fundamentos do que está, de muitas coisas que a gente já faz até naturalmente nos projetos, mas às vezes não tem o contexto para poder até engajar mais o cliente. E é um tema muito importante, porque o bem-estar dos ambientes corporativos hoje é um elemento muito importante, principalmente pós-pandemia, né, quando as empresas querem trazer as pessoas para os escritórios, virou um tema central na elaboração, no briefing dos projetos. Então, eu acho bastante oportuno e a gente está falando desse tema aqui. Eu sou o Sérgio Attier, como o Eric falou, eu sou um dos sócios da Attier Vonrat. A Attier Vonrat é uma empresa que esse ano vai estar fazendo 30 anos.
Nós começamos muito focados em arquitetura corporativa, hoje nós atuamos em vários segmentos, não só de arquitetura, mas de construção também, né? Nós somos também uma construtora e temos um braço grande de tecnologia. Então, esse é o nosso background aí. Que nem eu falava, né? A ideia aqui de trazer essa conscientização de coisas que a gente já usa nos projetos, mas que a ideia é trazer mais argumentos para nós como arquitetos, né? Como que a gente pode realmente trazer uma parte teórica de algumas coisas que a gente já faz até naturalmente para poder trazer para o cliente. E um tema muito importante é que, né, como eu falava, nesse pós-pandemia, o engajamento, fortalecimento da cultura corporativa, quer dizer, as pessoas ficaram muito tempo trabalhando remotas, então eles viraram realmente temas centrais dos projetos. Eu vou passar a palavra para a Andrea. A Andrea é uma parceira de longa data aqui da Tia Von Hatt, é uma especialista incrível nesse tema. E aí eu vou passar, ela se apresenta também um pouquinho melhor e vamos seguir. A ideia é fazer uma parte primeiro teórica e depois eu vou mostrar em vários projetos como esses elementos que a Andrea vai estar trazendo foram aplicados de diferentes formas nesses projetos. Andrea, é com você. Obrigada, Sérgio. Boa noite, pessoal. Agradeço também o convite para estar aqui falando com vocês. É um grande prazer sempre estar ao lado da Thier e falar sobre esse tema que eu sou tão apaixonada. Eu sou arquiteta e urbanista de formação, não sou neurocientista, mas desde o meu master em Londres venho me especializando no campo da neurociência aplicada à arquitetura. Estou envolvida com várias iniciativas. Inclusive, fundei o NeuroU, que é um espaço de disseminação de conteúdo desse tipo. Estou envolvida com a ANFA, eu sou membro do conselho da ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura lá nos Estados Unidos. Depois fica a dica aí para quem quiser saber mais do assunto, entrar no site deles que tem bastante informação. Sou vice-chair do Chapter Brasil da ANFA e sou coordenadora de um curso relacionado ao assunto no IED, Instituto Europeu de Design. Poderia ficar falando aqui várias coisas sobre a minha experiência no assunto, mas acho que é mais legal ouvir sobre o assunto. Então, vou passar para o próximo slide e vou começar a contextualizar um pouco mais da neuroarquitetura para vocês. Não sei quem aqui já estava familiarizado com o nome, eu só já tinha ouvido falar, porque agora se fala bastante, mas assim, o significado mesmo e a profundidade, a complexidade do tema, muitas vezes a gente não tem tanta noção. Então, vou começar tentando aqui passar um pouquinho para vocês a noção do que é e de quão complexo é esse assunto, né? O Sérgio mesmo acabou de comentar, a ideia da neuroarquitetura não é reinventar a roda, então mostrar aqui para vocês algo completamente diferente, falar tudo que vocês faziam estava errado e eu vou ensinar o certo, de maneira nenhuma, até porque a neuroarquitetura e a arquitetura, elas compartilham o mesmo propósito, que é projetar espaços melhores para as pessoas. A gente não precisava da neuroarquitetura para já ter essa intenção antes. A grande contribuição da neuroarquitetura para a arquitetura é essa combinação com outras áreas de pesquisa, de ciência, né? Então, a neurociência é a que a gente chama mais atenção, por isso o prefixo neuro, mas não é só ela, tem a psicologia ambiental, tem a sociologia, a antropologia. A gente não fica só focado na neurociência, que estuda o cérebro e o sistema nervoso, mas todas as áreas que nos ajudam a entender a nossa relação com o ambiente físico. O propósito é sempre o mesmo, entender como o ambiente pode nos afetar para a gente criar espaços melhores, sejam espaços mais eficientes, então escolas que incentivem o aprendizado, um ambiente de trabalho que incentive a colaboração, que incentive a criatividade, que incentive a produtividade, a satisfação dos colaboradores e, claro, nosso tema aqui principal, que incentive o bem-estar, seja um ambiente de trabalho, a escola, a cidade, a nossa casa, todos os ambientes deveriam ter esse foco, entre outras coisas, de incentivar o nosso bem-estar, ainda mais no contexto que a gente se encontra hoje em dia de sobrecarregados, sobreestimulados, estressados e ainda mais com esse pós-pandemia aí que o Sérgio mencionou, especificamente no contexto dos escritórios, né, esse grande desafio de trazer as pessoas de volta para o ambiente de trabalho. E agora as pessoas estão muito mais de olho nessas discussões de bem-estar e em como elas estão sendo afetadas
pelos estímulos ao redor dela. Então, faz muito sentido a gente, nesse momento, conversar ainda mais sobre bem-estar. Falando, então, da neuroarquitetura, ainda contextualizando um pouquinho dela, voltando no slide anterior, só para eu concluir alguns exemplos que eu queria mostrar para ilustrar para vocês aqui algumas ideias sobre isso, né, sobre esse assunto. Então, primeira coisa, a ideia é entender mais como o ambiente nos afeta, e não só o ambiente como um todo, mas diferentes características do tipo a luz, a natureza, a forma, as cores, etc. Entender para aplicar. Então, envolve tanto a parte de pesquisa, que tem pessoas específicas, especializadas fazendo isso, como a parte de aplicação, que a gente vai ver os vários exemplos aqui que o Sérgio vai apresentar para a gente, como a gente consegue aplicar isso e tangibilizar o que a gente vai falar aqui agora. Outro detalhe importante em relação à neuroarquitetura, ela ajuda a gente, por conta dessas técnicas de pesquisa, principalmente envolvendo a neurociência, ela ajuda a gente a entender efeitos do ambiente que vão além da nossa percepção consciente. Então, uma coisa é eu chegar num lugar, né, com o meu cliente e perguntar, e aí, como você se sente? Ah, me senti bem, achei bonito, achei feio, não gostei tanto disso daqui, gostei daquilo ali. Mas tudo isso ele está usando o processamento consciente dele para verbalizar para mim. Como será que ele está sendo, de fato, afetado por esse espaço? Será que é só aquilo que ele é capaz de me dizer ou será que vai além? A neurociência mostra para gente que menos de 1% das informações que o nosso cérebro recebe é processado conscientemente. Ou seja, mais de 99% é processado abaixo do nível da consciência. Então, tem muita coisa acontecendo que a gente não consegue se dar conta, que a gente não consegue acessar e muitas vezes não consegue falar para a pessoa passar isso para alguém. Então, com as técnicas de neurociência e de outros tipos de pesquisa, a gente consegue entender muito mais a fundo isso, seja através de observação, seja através de equipamentos mesmo, como vocês estão vendo, esses equipamentos que mostram, que ajudam a gente a ver imagens do cérebro como essas que estão no slide. Então, um exemplo que eu vou dar aqui, até pegando essas imagens que estão no slide, tem a ver com efeitos de longo prazo do ambiente, que são super difíceis da gente detectar, porque uma coisa é um efeito imediato. Então, tem dois tipos aí de efeitos que eu já estou falando para vocês. Eu chego no ambiente e eu me sinto de um jeito, ou minha criatividade muda, minha produtividade, eu fico mais tímida, eu fico mais falante, mais insegura ou não. Então, esse é um efeito imediato. Eu acabei de entrar num ambiente diferente, aquilo me trouxe algo, me afetou de uma certa maneira. Mas, uma coisa que às vezes a gente acaba perdendo assim a capacidade de notar e de investigar, são os efeitos cumulativos que um ambiente de longa ocupação tem na gente, tipo um ambiente de trabalho, para o qual eu volto ou todos os dias da semana, ou pelo menos passo muitas horas, uma vez, 2, 3 vezes na semana. Então, é um ambiente que a gente ocupa frequentemente por muito tempo, porque a gente vai trabalhar na mesma empresa por muitos anos. Esses ambientes têm potencial de gerar um efeito cumulativo no nosso organismo, que é muito mais crítico, que a gente tem que prestar atenção. Então, aqui eu vou mostrar para vocês essas imagenzinhas de cérebro. Vocês estão vendo duas aqui em cima, né? Uma essa mais amarelada é a massa, é a estrutura do nosso cérebro. E tem exames, então, que mostram para a gente alterações tanto nesta estrutura do nosso cérebro, que são essas alterações mais de longo prazo, e exames que mostram para a gente, ou técnicas que mostram para a gente, o fluxo de sangue no nosso cérebro, que seria um exemplo desse efeito mais imediato. Então, eu chego no ambiente, alguma coisa se transforma aqui no meu cérebro. Não é só isso que se transforma, mas aqui é um exemplo só para vocês terem isso mais visual aí para vocês. E falando de efeito de longo prazo, para vocês terem uma ideia, nas imagens de baixo, a gente consegue comparar, por exemplo, aqui no lado A, um cérebro de uma pessoa mais jovem, de um jovem adulto, e no lado B, se vocês repararem, o cérebro encolheu um pouquinho, então tem o crânio e tem um espaço entre ele e o crânio. Esse é o cérebro de uma pessoa idosa. Isso é um processo natural. O nosso cérebro, com o passar dos anos, ele vai, de certa forma, diminuindo um pouco de tamanho. Mas isso mostra para a gente um efeito de longo prazo e mais do que isso, o nosso interesse aqui é no ambiente. Tem estudos que mostram que o ambiente afeta essa capacidade do nosso cérebro de se transformar estruturalmente. Então, a gente pode ter características no ambiente que me ajudem a lá na frente, hoje, o ambiente que eu ocupo hoje, né? Me ajudem lá na frente a ter um declínio cognitivo
desacelerado ou mais acelerado se ele tiver incentivado uma mudança mais negativa no meu cérebro, de encolhimento e não de fortalecimento, de resiliência. Então, isso aqui são alguns exemplos, só para ilustrar um pouquinho do que eu quero falar aqui para vocês. Lógico que a gente está fazendo uma seleção aqui, não dá para falar de tudo. Indo para o próximo slide, é uma frase que eu gosto muito de utilizar nas minhas palestras, uma frase do Richard Neutra. O fato de que um homem não perceba a nocividade de um produto ou do design ao seu redor não significa que tal elemento seja inofensivo. Então, sem que a gente se dê conta, a gente acabou de ver que a nossa consciência é limitada, sem que a gente se dê conta, os ambientes que a gente ocupa ou que a gente cria como arquitetos e designers podem estar prejudicando o nosso bem-estar. E não só o bem-estar pontual, mas esse bem-estar sustentável, esse bem-estar de longo prazo. Não é só enquanto eu estou aqui no escritório que eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem quando eu chego em casa depois do trabalho. E daqui a uns anos, mesmo quando eu já parei de trabalhar nessa empresa, eu tenho que continuar bem. Então, essa ideia, essa visão de sustentabilidade aplicada ao design é super importante. E a gente ter consciência de que a gente nem sempre tem noção de coisas que no ambiente podem estar nos fazendo mal. E a neuroarquitetura nos ajuda com isso. Focando no bem-estar, para a gente daqui a pouco entrar em algumas estratégias que depois o Sérgio vai ilustrar para vocês, tem dois caminhos principais que eu queria destacar aqui para vocês, que quando a gente pensa em bem-estar, e, por exemplo, a gente olha para as normas de conforto, elas focam já na manutenção do nosso bem-estar, mas não é na promoção do bem-estar, é na permissão. É que, assim, o básico para que ele possa acontecer. Então, tem um mínimo de iluminação que eu preciso no ambiente de trabalho, que se eu tiver menos do que isso, vai prejudicar a saúde dos meus olhos, ou em relação ao conforto térmico, ou em relação à ergonomia. Essas são as estratégias com as quais a gente já está mais familiarizado, e são estratégias de permissão. A gente está permitindo que o bem-estar aconteça, oferecendo ali algumas características básicas do ambiente. Então, evitar aglomeração, a poluição sonora, né, excesso de ruído, a falta de funcionalidade, a falta de conforto térmico, acústico, visual, evitar uma ergonomia desajustada, excesso de confinamento ou falta de privacidade ou de segurança. Esses são alguns exemplos de características do ambiente que afetam o nosso conforto e afetam diretamente a possibilidade da gente se sentir bem em um lugar ou não. Mas o que eu quero ver aqui com vocês não é só fazer o básico, é ir além, que é o que a gente está precisando, ainda mais nesse momento pós-pandemia, não só porque estamos todos muito estressados e sobrecarregados, mas no contexto do escritório a gente precisa, de alguma maneira, incentivar ainda mais as pessoas a irem para o escritório. E o escritório tem o potencial de ser uma grande fonte de possibilidades de incentivo ao bem-estar. A gente não tem como controlar a qualidade da casa da pessoa, né? Se tem luz natural, se não tem, se tem natureza, não tem, se ela socializa ali ou se ela passa o resto do dia vendo Netflix. No escritório é um ambiente que a gente consegue controlar e que a gente consegue trazer características que a gente sabe que vão promover o bem-estar. Então, essa ideia, eu gostaria que vocês saíssem daqui com ela. Permitir não é o suficiente, a gente precisa promover o bem-estar, ainda mais nesse nosso contexto atual. Então, aqui a gente vai falar de 4 estratégias de promoção do bem-estar, e eu vou começar pela primeira delas, que é o design biofílico. Não sei se vocês já ouviram esse termo, ele vem da palavra biofilia, que é uma tendência inata da humanidade de se sentir atraída e sentir afinidade com a natureza e processos semelhantes a ela. Então, isso é biofilia. É uma hipótese que surgiu lá atrás, na década de 80. Com o passar do tempo, surge o design biofílico, que é se apropriar dessa hipótese, entendê-la e falar, ok, o que a gente faz no design, então, para que as pessoas se sintam mais atraídas e que elas tenham esse bem-estar que a natureza nos traz. Então, ele procura ajudar a equilibrar a falta de natureza nos espaços contemporâneos, criando um bom habitat para as pessoas, ajudando a satisfazer a nossa necessidade primitiva de natureza. No próximo slide, a gente vê aqui algumas referências científicas, já que a gente está falando de neurociência,
né, e de neuroarquitetura, a gente vê várias referências científicas de estudos que foram conduzidos investigando o efeito do contato com a natureza. Então, por exemplo, tem um dos estudos mais famosos da década de 80 do Roger Ulrich, que é a vista da janela influencia a recuperação dos pacientes. É no contexto hospitalar, mas vale o exemplo aqui para a gente, em que ele comparou pacientes se recuperando de uma cirurgia internados num quarto com vista para a natureza e outros num quarto com vista para um muro. E as pessoas que estavam no quarto com vista para a natureza se recuperavam mais rápido e sentiam menos dor, então precisava de menos analgésico, menos medicação, do que aquelas com vista para um muro. Então aqui a gente está falando de uma característica do ambiente específica, a vista da janela. E olha que efeitos que ela tem o potencial de gerar. Nesse caso, o estudo foi feito num hospital, mas a gente pode se questionar sobre a vista da janela do nosso escritório. Será que é só a vista do hospital que vai afetar as pessoas? O escritório não afeta? Então, são perguntas que a gente começa a se fazer, a gente começa a valorizar ainda mais algumas características do ambiente que a gente já valorizava antes, mas agora a gente tem, como o Sérgio mesmo comentou, mais argumentos, tanto para a nossa própria tomada de decisão, como para levar para o nosso cliente, para ele tomar uma decisão muito mais embasada. Esse aqui é um dos estudos que eu trago aqui, mas tem outros mostrando que, por exemplo, as pessoas que vivem mais próximas da natureza, ou seja, em áreas mais rurais, elas tendem a ter, a população ali tende a ter menos transtornos mentais do que a população em áreas mais urbanizadas. Isso também diz muito desse bem-estar sustentável que eu mencionei para vocês. E é um tema amplo que tem uma série de estudos com crianças com transtorno de déficit de atenção em ambientes de trabalho. Até eu trouxe um aqui mostrando para vocês que plantas no escritório também têm um efeito positivo no bem-estar de quem trabalha ali. Então, tem vários contextos mostrando para a gente esse potencial que a natureza nos traz. E aí, alguns exemplos nesse sentido de estratégias, né? Porque agora eu dei uns exemplos de estudo, mas exemplos de estratégia. A gente pode pensar desde usar a natureza direta, então vocês vão ver com os projetos do Sérgio, vasos de planta, ou a vista para um jardim, áreas externas, etc. Mas tem soluções, muitas vezes, já que o desafio está no orçamento, grande parte das vezes, tem soluções que não precisam ser tão caras, mas que trazem também os seus benefícios. Não vai ser não são soluções tão imersivas como a natureza direta, então os benefícios são uma proporção menor, mas ainda assim, simulação da natureza faz diferença. Como assim, André? O que você quer dizer? Tanto você trazer imagens ou pinturas, ou você criar um ambiente que traga uma atmosfera de natureza, mesmo que não tenha a natureza de fato, são exemplos de como a gente pode simular a natureza através da combinação de cores, né, ou dessas imagens, desses padrões naturais, dessas formas, etc. Então, tem estudos que mostram que só de olhar por alguns segundos para uma imagem de natureza, as tensões musculares relaxam, a pressão sanguínea baixa, os batimentos cardíacos também, e a gente fica mais relaxado. A natureza tem essa tendência de ajudar a controlar os nossos níveis de estresse e, muito importante no ambiente de trabalho, não só controlar os níveis de estresse, mas restaurar a nossa atenção. Então, uma pausa contemplativa rapidinha, assim que eu olho para um vaso de planta que está ali, quando eu volto para o meu trabalho, segundo esses estudos, eu vou estar muito mais afiada, porque é uma pausa que acaba me descansando muito mais do que uma pausa olhando para o Instagram aqui no meu celular e dando um like numa foto. Outro exemplo importante aqui de design biofílico para vocês é em relação a cores e formas, que é uma coisa que vocês também vão ver bastante com o Sérgio. Aqui até tem um exemplo interessante de um estudo, antes de eu passar para as últimas estratégias aqui para vocês. Mas em relação a formas, as formas orgânicas e naturais, elas também têm uma tendência a incentivar o relaxamento, principalmente fractais e formas arredondadas. Então, nesse estudo que vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, comparou-se o que acontecia na atividade do cérebro quando as pessoas olhavam para uma forma arredondada, um objeto arredondado, ou o mesmo objeto com uma forma mais pontuda e quadrada. Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo um relógio. E uma área do cérebro responsável pelo processamento ou pela detecção de ameaças
ela ficava mais ativa quando as pessoas olhavam para o mesmo objeto mais pontudo, com quinas apontando para elas. Então, olha só que interessante a gente fazer essa ponte de um estudo assim tão simples com o design de ambientes e o excesso de pontas e quinas que a gente traz naquele espaço apontando para as pessoas. Dependendo do caso, a gente pode optar por uma outra solução para incentivar o relaxamento. E, por fim, luz natural, falando em cuidados aí com orçamento, é um recurso gratuito e é só deixar ela entrar nos ambientes ou deixar as pessoas saírem, criarem oportunidades mais externas. E ela é super importante, tanto para a gente conseguir melhorar a nossa produtividade no trabalho, como para a gente ter uma melhor qualidade de sono de noite. Então, a luz de manhã que eu tomo enquanto eu estou no escritório vai afetar a qualidade do meu sono, que vai afetar a minha recuperação para o dia seguinte, o meu humor para o dia seguinte. E, além disso, a luz natural ajuda a diminuir os riscos de depressão. Então, mais uma vez, aí um cuidado com esse bem-estar sustentável. Indo para a próxima estratégia, ela é uma estratégia relacionada à identidade e conexão. Qual é o ponto principal aqui que eu gostaria de destacar para vocês? Quando a gente consegue criar espaços únicos com uma identidade forte, isso vai ter impactos específicos nas pessoas. Então, 2 que eu vou destacar aqui são impactos na memória. Então, quando eu entro num lugar marcante, né, a gente usa a expressão marcante porque nos marca, a gente memoriza aquilo, a gente grava aquilo. Então, os ambientes podem ajudar a gente a memorizar, muitas vezes, aquilo que a gente vive neles, as experiências que a gente vivencia. Então, aonde eu vou receber o meu cliente hoje? Eu quero que ele lembre desse momento, eu quero que seja inesquecível, porque ele vai conversar com outras empresas concorrentes, eu quero que ele lembre de mim. Para onde eu vou levar? Qual o espaço que eu criei? Qual a identidade que eu trouxe para o meu espaço para ser única e ser marcante? Então, os espaços podem nos ajudar a memorizar e, quando a gente já tem a memória armazenada, eles podem nos ajudar a lembrar. Então, ele serve quase como um gatilho para a marca, para os valores da marca, aumentando a nossa conexão com o ambiente. Isso serve para os meus colaboradores, isso serve para o meu cliente. Quando ele volta uma segunda, terceira, quarta vez a me visitar, isso ajuda ele a lembrar o que a gente conversou na última conversa, na primeira, etc. O outro ponto que eu queria destacar aqui, relacionado a essa estratégia de espaços únicos com identidade forte, é que a gente tem o espaço da empresa como um todo, mas se a gente consegue trazer identidades para as diferentes partes que compõem esse todo, a gente oferece para os nossos colaboradores mais possibilidades de escolha. E isso tem um papel muito importante no incentivo à sensação de controle e à sensação de pertencimento, que ajuda também na manutenção do bem-estar e na conexão com o ambiente de trabalho. Indo para a próxima estratégia aqui de promoção, a gente vai falar um pouquinho sobre tomada de decisão, porque ao criar o ambiente, nós organizamos o contexto onde as decisões do dia a dia são tomadas. Então, não só grandes decisões, mas aqui a gente está falando de decisão do dia a dia, do tipo, eu subo para o próximo pavimento, eu pego o elevador, ou eu pego a escada rolante, ou eu pego a escada tradicional. Isso é uma decisão tão simples, mas isso pode ter um grande efeito para mim, cumulativo, lá na frente no meu bem-estar. Então, eu pergunto para vocês, como o design pode favorecer decisões mais saudáveis? A gente vai ver 2 exemplos aqui antes de eu encerrar e passar rapidinho para o Sérgio. Um de design ativo, que eu vou deixar por último, e o primeiro que eu vou falar é de socialização e escape, privacidade. O ambiente afeta as nossas decisões de socializar e as possibilidades de socializar e de encontrar privacidade e relaxar e recarregar as energias. Então, indo para o próximo slide, aqui a gente vê alguns... e para o próximo também, porque já falando sobre as escolhas e comportamentos, aqui a gente vê que nós somos seres sociais e as conexões com outras pessoas, conexões positivas, as trocas que eu tenho com outras pessoas, elas podem me ajudar de muitas maneiras. Então, elas ajudam tanto na manutenção do nosso bem-estar. Aqui vocês estão vendo minhas imagenzinhas de cérebro, porque alguns estudos mostram que a mesma região que processa a dor física, então se alguém me bate, por exemplo, ou se eu me esbarro em algum lugar, se eu me queimo, tem uma região do cérebro que vai estar envolvida com o processamento da dor física,
é uma região muito semelhante àquela que está relacionada à dor social. Então, mostra para a gente que o nosso cérebro analisa as duas de uma mesma maneira, colocando dando a mesma importância para os dois tipos de dor, porque nós somos seres acostumados a viver em bando, a gente evoluiu assim, e esse isolamento excessivo, quando a gente, por exemplo, não vai para o escritório, isso é algo que pode sim ser prejudicial à nossa saúde, inclusive falando de cérebro que se transforma, encolhe ou aumenta. Tem estudos que mostram que o isolamento social prejudica a saúde do nosso cérebro no longo prazo e faz com que ele acaba sendo um dos fatores que pode incentivar o encolhimento aí de algumas áreas do nosso cérebro. Então, o convívio social é extremamente importante para a nossa saúde imediata, de curto prazo e de longo prazo também, física como um todo e cerebral, né, para a resiliência do nosso cérebro. Nós, como arquitetos e designers, criamos ambientes de diferentes tipos, com diferentes proporções, que possibilitam às pessoas diferentes qualidades de interação. Então, isso acaba incentivando diferentes comportamentos, do tipo um ambiente mais intimista, com uma luz mais escura, ou um ambiente que incentiva a criatividade, com um mobiliário mais colorido e mais flexível, um ambiente mais formal, um encontro que acontece ali num corredor, ou numa escadaria, ou num átrio, num lugar com grande visibilidade, que é um encontro mais espontâneo. Tem tantos tipos de encontro que a gente pode incentivar através do ambiente, e que o ambiente do escritório tem esse papel super importante de sim incentivar nas pessoas, então é uma coisa para a gente levar em conta, e não esquecer nunca de que, assim como a gente precisa de encontro, a gente precisa de escape, de privacidade também. E a última estratégia, que é relacionada ao design ativo, eu vou só explicar o que é o design ativo, e aí eu vou passar a bola para o Sérgio. O design ativo, não sei quem aqui já está familiarizado, é um conjunto de princípios que promovem a atividade física através do design do ambiente, integrando essas atividades físicas às rotinas diárias dos ocupantes, sem que eles se deem conta que eles estão se exercitando. Não tem nada a ver com academia, tem a ver com esse exemplo de simplesmente optar por usar a escada ao invés do elevador. Esse é um exemplo de design ativo. E assim como eu falei para a socialização, a atividade física no longo prazo melhora, é importante para a nossa saúde do nosso cérebro, para esse envelhecimento saudável, né, deixa o cérebro mais resiliente, e no curto prazo também traz muito benefício para o ambiente de escritório, porque ela melhora a cognição, afinal o fluxo de sangue melhora no nosso organismo, vai mais sangue para o cérebro, mais sensação de energia, e inclusive vocês estão vendo aí na tela, tem um estudo que mostra que isso incentiva também a criatividade. Então, afeta a nossa performance no trabalho, a quantidade de movimento físico que a gente faz. Não adianta passar o dia inteiro sentado e achar que a nossa performance não vai ser afetada, porque ela vai sim. Tendo dito isso, acho que ficamos muito na teoria e está na hora da gente ver alguns exemplos práticos, então vou ficar quietinha, deixar o Sérgio mostrar aí para vocês alguns. Obrigado, Andréia. Bom, vocês viram, né, como a importância, são temas que a gente percebe, mas que nem a Andréia falou, menos de 1% a gente tem a consciência. Aqui eu vou mostrar vários projetos e vou destacar neles detalhes, né, que a gente trouxe incorporando esses conceitos que a Andréia falou. Então, aqui mesmo você vê, isso aqui é a recepção da PwC, é um projeto que a gente fez aqui na Faria Lima, e já na chegada você tem vários desses elementos que estão claramente destacados. Então, as formas orgânicas, né, o contato com a vista, a luz natural, as diferentes formas de você sentar, a própria biofilia, né? Então, é um espaço impactante e que o que eu ouço desse cliente é que todos, do cliente PwC, dos clientes que vão lá deles, é que todo mundo fala, puxa vida, que espaço diferente, e as pessoas se lembram desse espaço. Então, aqui é uma outra vista, né? Outro tema que a gente gosta de usar muito é a demarcação. Então, eu meio que defino as áreas. Isso também é uma maneira de organizar as pessoas, entenderem como que os ambientes são utilizados. Você vê que aqui a gente tem, né, até vegetação nas luminárias, os móveis podem ser adaptados,
Aqui você vê ali para o fundo que você tem umas cadeiras, umas poltronas bem confortáveis, com lap tables para a pessoa que quiser trabalhar realmente olhando para as vistas. Aqui é uma área de clientes que também você tem muita flexibilidade e ele foi criado mesmo para ser uma coisa imersiva. Então, também, nesse aspecto, né, a neuroarquitetura também pode ajudar a fazer as pessoas focarem especificamente no que você quer mostrar para elas. E também a conexão com a marca, né? O senso de pertencimento. Então, você vê que aqui, de maneira sutil, a gente desconstruiu o logo da PwC, que é isso aqui, ele está presente em toda a comunicação visual de formas diferentes e de uma maneira sutil. E aí, de novo, outros temas que a gente falou, né? O bem-estar, né? Trazer a alimentação para perto, demarcar as áreas com outros elementos, né? Então a gente está trazendo fora as plantas, a madeira, maneiras diferentes de você sentar e promover a socialização. Então isso também fomenta bastante o senso de pertencimento e que nem a André mencionou, há estudos que comprovam que esse encontro casual, por exemplo, isso que está acontecendo aqui, pode gerar inovação, pode gerar uma série de benefícios para a empresa. Então, hoje os nossos clientes estão muito preocupados em poder ter acesso a esse tipo de possibilidade. Aqui eu estou mostrando uma sala de reunião que parece tradicional, mas vocês vão ver, né, falando um pouco da mobilidade, né? Então, essa mesa ela pode ser elevada automaticamente e vamos fazer uma reunião de pé. Então, também a acústica, né, como a Andrea falava, ela é muito importante. Em todos os ambientes, a gente cuida para que as pessoas, para aquela finalidade, né? Tem lugar que às vezes a gente quer que seja mesmo barulhento para criar uma vibração diferente. E, de novo, aqui eu estou mostrando um estúdio, né? Então você está vendo que a gente usou sempre né, a conexão com a marca de maneiras diferentes e as vistas que estão sempre conectadas com a cidade. Então, aqui, numa circulação lá, você vê que eu tenho, né, a comunicação visual, aí eu faço uso de plantas para poder dividir um espaço de colaboração de outro. Isso aqui é um espaço que a gente tem usado muito, a gente chama de uma quiet zone, é uma zona silenciosa. Então, o protocolo de quem está trabalhando aqui é que não vou usar o celular, não vou ficar falando alto, então é mais para focar. E, de novo, você pode sentar de várias formas, né? Sempre trazendo, além da acústica, de novo, as plantas, a madeira. O elemento natural não necessariamente ele precisa ser a madeira verdadeira, que, por exemplo, é um piso vinílico, mas o nosso cérebro reconhece como madeira, então é um elemento, como se fosse um elemento natural. E de novo, né, várias situações onde as pessoas podem trabalhar de maneiras diferentes, reuniões com formatos diferentes. Também o formato da sala de reunião fomenta um tipo de reunião diferente e que vai ficar na memória. Então, ajuda as pessoas a se lembrarem do que foi falado ali. Aqui, por exemplo, a gente tem esses painéis móveis, então as pessoas conseguem compor o espaço da maneira como elas querem, integrando ou separando áreas, sempre com superfícies escrevíveis. De novo, né, um exemplo da mesma coisa. Aqui já você vai ver que é um projeto bem mais sofisticado, eu diria, no sentido de acabamentos, mas todos esses elementos estão presentes. Então, a conexão com a marca logo na chegada, um ambiente que poderia ser a sala de um apartamento, então trazendo a sensação, puxa, de acolhimento, de conforto. Você tem a escada que, né, falando de design ativo, ela fomenta. É muito diferente você subir por uma escada dentro do próprio escritório, né, como você está vendo aqui, do que sair no hall de elevadores para pegar a escada de incêndio ou mesmo elevador. Então, de novo, você está vendo vários elementos que, né, as almofadas trazem uma memória afetiva de um ambiente de casa. Então, isso estimula o bem-estar dos colaboradores e que nem né, como a Andrea tangibilizou para nós, elimina boa parte do estresse e as pessoas se sentem bem e também estimula que as pessoas queiram estar aqui, né? Então, de novo, as plantas, as pedras, a madeira,
a conexão com outros espaços. Você está vendo que hoje nos escritórios, né, fora as áreas de trabalho e reuniões, a gente tem muitos espaços de lounge, onde as pessoas podem sentar de maneiras diferentes, grandes áreas de colaboração, onde as pessoas podem realmente se integrar. E também nas áreas de trabalho, aqui um exemplo bacana, né? Porque essas mesas, vocês estão vendo que aqui tem esse cabo, elas são mesas que têm regulagem de altura, então, para o trabalho focado, elas têm um painel acústico que sobe junto com ela, e aqui também nós criamos vários espaços de privacidade, né? Então, esse mix é muito importante para qualquer ambiente que a gente crie. Aqui nesse mesmo projeto você está vendo que você tem um bar, né, realmente um bar com um ambiente que não remete em nada ao que era o escritório antigo. Esse bar tem um cardápio de cafés, então as pessoas podem pedir aqui o que quiser e sentarem né, no entorno desse espaço e usufruírem e compartilharem e terem uma sensação de prazer de ter ido para lá. Aqui eu estou mostrando, né, como aqui era aquela parte de baixo, né, como a escada conecta, e você vê que ela está sempre conectando espaços colaborativos com outros espaços colaborativos e sempre tudo conectado com as vistas externas, né? Aqui, de novo, outro ângulo desse mesmo bar que eu mostrei, onde você vê todo o conjunto de elementos que a Andrea falou, né? Diferentes formas de sentar, as plantas, as vistas, a sensação de prazer de estar aqui, e esse ambiente vai percorrendo todo o escritório, né? Então, essa coisa do home feeling, né? O tapete, hoje a gente usa também muito o conceito de hospitalidade, né? Até remeter um pouco a um espaço de hotel, né? Que é um lugar que a gente sempre tem uma experiência prazerosa, né? De chegar num ambiente, você está indo lá normalmente para passar férias, então bastante importante. De novo, aqui as formas orgânicas, cadeiras que poderiam estar numa casa de praia, como os bancos. Ali atrás você vê uma sala que é totalmente flexível também, ela integra os ambientes completamente, de maneira que você possa ter vários tipos de interação. Você está vendo aqui cadeiras de balanço, então os puffs de madeira, são as formas orgânicas, são várias coisas que a partir do momento que você tangibiliza essas estratégias para o cliente, ele entende o porquê daquilo e realmente ele compra isso e consegue, inclusive, comunicar de uma forma bacana para os colaboradores. Né? Aqui elementos de iluminação. Aqui também eu estou mostrando um projeto da Bembev, onde eu tenho várias empresas no mesmo espaço, e então aquela coisa da identidade da marca, né, que vai trazer o senso de pertencimento, as pessoas entenderem o que fazemos, fora querer realmente estar lá, né, eu estou representando o nosso negócio aqui, né, então você está vendo muita comunicação visual, sempre elementos acústicos nas áreas onde são necessárias de privacidade, espaços de socialização com áreas de jogos, mas também com os elementos naturais incorporados, e você vai vendo que os ambientes vão mudando de acordo com a marca, sempre voltado para os colaboradores. Quer dizer, não tem como uma pessoa que trabalha aqui na Bembev não ter a sensação de que, puxa, olha o que essa empresa está fazendo para mim, né? Tem né, um café, os bares, todos esses ambientes criados para eles trabalharem. Então, é uma maneira diferente de trabalhar que traz muito mais prazer e fomenta a socialização, que, como a Andrea falou, é um elemento muito importante, principalmente no pós-pandemia, depois que as pessoas ficaram tanto tempo em casa, né? De novo, quando a gente consegue, a gente sempre coloca uma escada interligando os andares, a gente entende que faz muita diferença você ter a sua escada do que ter que sair. De novo aqui, né, a presença da marca, a flexibilidade dos ambientes, a importância da iluminação, né? Não tem como a pessoa não ter a sensação de ter mudado de ambiente, ou na verdade, essa luz, inclusive, a gente consegue alterar a cor de maneira que eu consigo gerar efeitos diferentes nas pessoas. As cores também, né? Acho que a Andrea tocou nisso,
elas fazem parte disso aí. Então, quando você quer um ambiente mais relaxante, você usa mais o azul, o verde. Você quer uma reunião vibrante, você vai usar uma cor mais forte, como o vermelho. E aí os usuários também, essa sensação de ser dono do espaço, né? Então, eles podem permear esse espaço da maneira como eles querem. Eu vou passar mais rápido, eu vi que nosso tempo já está perto, mas não vou ficar repetindo as coisas, mas, de novo, né, a escada, a conexão com a marca, as plantas, as formas orgânicas, as janelas, as plantas por todos os espaços. Isso é importante porque, às vezes, tem cliente nosso que fala, puxa, mas planta dá trabalho. Pode dar trabalho, mas o efeito que elas trazem para as pessoas, que nem a Andrea falou, é muito importante. Muitas vezes a gente usa até entre as estações de trabalho. Então, aqui eu estou usando mesas de madeira com os jardins e com elementos de separação são cortinas, que também é uma coisa mais natural. Falando de design ativo, toda a conexão pode ser feita por essa arquibancada, mas que também pode ser usada para juntar as pessoas. Então, você tem uma tela aqui que eu também posso criar um town hall aqui e conseguir trazer todas as pessoas para o mesmo espaço. Aqui na Mosaic, você vai ver que é um escritório que tem um grande terraço, então a gente trouxe as plantas também do terraço para dentro, então as formas orgânicas, os elementos de madeira, a diversidade de maneiras de sentar e de trabalhar. É muito importante hoje que as pessoas, essa autonomia que a Andrea falava, né? Puxa, agora eu quero trabalhar numa mesa, eu quero trabalhar num sofá, eu quero trabalhar enfim, numa mesa alta. De novo, né, elementos naturais, a acústica como um fator bastante importante, dependendo do espaço. Aqui eu estou trazendo, né, também é biofilia, mas de uma forma totalmente diferente, né? Nós estamos trazendo aqui num painel e também remetendo ao negócio deles, que é de fertilizantes. Então, eu tenho um painel onde eu tenho plantas, mas eu também tenho sementes que eu trago a atividade da empresa. E aqui mostrando esse terraço, né, essa área externa, que é super utilizado, super valorizada pelos colaboradores. Aqui no Localiza Labs também você vai ver todos aqueles elementos que eu falei, né, a presença da marca, da comunicação, da integração dos ambientes, da memorização, né? Quem vai se esquecer que teve um lugar que tinha um Fusca desconstruído em cima de uma arquibancada, né? Então, design ativo, conexão visual das pessoas com os espaços, a facilidade de integração aqui nas áreas de trabalho, a privacidade, a ergonomia muito presente, né? A facilidade de regular os móveis e a altura das mesas, e os terraços, que aqui também foi uma coisa que foi possível de fazer. Aqui na CBR, de novo, você vai ver que a gente também criou uma escada, criou espaços de colaboração, elementos que, né, eles trabalham com consultoria imobiliária, então aqui tem um mapa da cidade de São Paulo em concreto, a madeira, as plantas, os espaços de silêncio, então são zonas de foco, e mesmo nas áreas de trabalho, além do forro acústico que a gente usa sobre as mesas, você tem essas jardineiras pendentes que separam os espaços ou as plantas que vêm de cima. As áreas de café, de novo aqui vocês vão ver, isso aqui é um prédio inteiro da Team Liquid, é uma empresa de games, e você vê que a marca está super presente e totalmente alinhada com o perfil de usuários e de colaboradores que eles têm lá. Então, também, de novo, é uma coisa que né, como aquilo que a Andrea falava, de marcar e de você não esquecer que você esteve lá, quer dizer, não tem como você passar por esse túnel e não lembrar que esteve lá. Então, é uma coisa fora do corriqueiro. Aqui na Nestlé, por exemplo, a Nestlé quer dizer ninho em francês, né? Então, a gente conectou a marca de uma maneira natural e criamos um ninho na recepção, de maneira que a pessoa saiba onde está chegando. Também como elemento de design ativo, fora as escadas, a gente gosta, a Nestlé tem várias marcas, né? Ela tem Starbucks, então a gente criou um espaço que é Starbucks, outro espaço que é Nespresso, então também a gente fomenta que, por ambientes diferentes, as pessoas estejam estimuladas. Puxa, hoje eu vou tomar um café na Nespresso, vamos lá
nos reunir na Starbucks. Então, você também fomenta a circulação das pessoas, flexibilidade do mobiliário, a marca presente. Você vê que aqui até num banco KitKat, né? Então, e também ajuda as pessoas a saberem em que andar elas estão e se localizarem, né? Então, cria essa memória de onde eu estive e conectando com a marca. Então, são elementos bastante interessantes de usar, estratégias que a gente procura sempre trazer, né? Então, cada sala tem uma marca diferente. Aqui também é a mesma coisa. Eu terminei aqui, acho que vou deixar aqui o nosso contato, né? Meu e da Andréia, tanto de e-mail quanto de Instagram. Vocês fiquem à vontade aí de nos seguir. E acho que vou passar a bola, então, para o Eric, né? Para ver não sei se a gente tem tempo de perguntas ou não, mas nós estamos aqui à disposição. E o que não der, Eric, também é o que eu estou falando, né? Está aqui meu contato, o da Andréia. Depois, quem quiser encaminhar alguma coisa, se não tivermos tempo aqui, nós vamos responder da maneira que for possível por essas mídias aí. Tá. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Andréia. Obrigada. Valeu. Eu vou pedir para vocês fecharem câmera e áudio, mas não vou me despedir ainda, porque a gente volta para sessão de perguntas e respostas. A gente tem algumas questões aqui que a gente já vai passar para vocês, tá bom? Ok. Deixa eu achar aqui onde eu fecho minha câmera agora aqui. Embaixo do ícone do microfone, Sérgio, tem um ícone de uma câmera que deve estar verde. Se você clicar, já fecha. O som já fechou, agora só falta a câmera. Sérgio, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, eu só estou procurando aqui onde eu consigo tirar então, a câmera. Tem um console que tem uma flechinha laranja, não tem? Tá vendo uma flechinha com fundo laranja? Uma flechinha branca com fundo laranja? Aqui, achei. Então, aí, isso, perfeito. Muito bom. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso evento, eu queria chamar agora a Paula Omizolo, que é gerente técnica e de especificação da Knauf Sealing Solutions. Você está por aí, Paula? Olá, tudo bem? Tudo e com vocês. Prazer estar aqui novamente participando de um evento com vocês. Maravilha. Paula, eu vou fechar minha câmera e o meu áudio e eu volto daqui a uns 5 minutinhos ao final aí da tua apresentação para a gente dar sequência. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Antes de iniciar minha apresentação no PowerPoint, eu gostaria que vocês compartilhassem, por favor, um vídeo institucional que a gente preparou, que está bem alinhado também com essa questão de neuroarquitetura, do cuidado com o próximo, com o ser humano. Você pode passar para mim, por favor, Eric? Vamos sim, só um minutinho.
eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Não sei se todos vocês já conseguem ver a minha tela, mas estão vendo? Legal, então vamos lá. Eu tenho um espaço pequenininho aqui para falar, então rapidamente eu vou me apresentar. Eu já vou mostrar algumas coisinhas que eu acho que é interessante para vocês, levando em consideração esse tema que é tão interessante, né? Eu adoro o tema de neurociência aplicada à arquitetura, fiz inclusive uma pós-graduação. Então, para eu me apresentar, eu sou a Paula Misolo, eu sou formada em arquitetura, sou gerente técnica de especificação aqui na Knauf Ceiling Solutions, trabalho há 15 anos por aqui e gosto muito do tema de forma geral. A Knauf Ceiling é uma empresa que tem uma preocupação muito grande com o ser humano, com as pessoas, em promover soluções, né, que conseguem se adequar aos diferentes tipos de projeto, justamente para proporcionar bem-estar e conforto. Então, como hoje o tema era neuroarquitetura e aplicação em escritórios, eu trouxe aqui alguns cases, até para que a gente possa mostrar soluções para vocês, né, e chamar a atenção de soluções que podem ser aplicadas em projetos, pensando nessa questão de bem-estar, na questão de acústica, de possibilidade de cores, de formatos diferenciados, enfim, para mostrar o que a gente pode colaborar nos diferentes projetos que vocês possivelmente possam ter daqui para frente. Então, vamos lá. Quais são as necessidades, né, dentro de um escritório? Existem várias necessidades, dependendo do tipo de escritório, do número de pessoas, mas os escritórios normalmente precisam de concentração, de ambientes com privacidade, de interação entre as equipes e uma comunicação bem clara, uma boa iluminação, né, proporcionar bem-estar para os usuários, porque as pessoas passam horas e horas dentro de um ambiente de escritório, precisa ter o conforto térmico e acústico que vai contribuir para todo o bem-estar, e estética diferenciada, porque hoje todo mundo quer trabalhar num ambiente onde você olha e fala que lugar bonito, que lugar gostoso, né? Então a gente tem diferentes necessidades e atender todas essas necessidades é um grande desafio, né, para quem faz os projetos. Requisitos importantes, então, para a gente atender todas essas necessidades, questão de absorção sonora, de atenuação, de design, facilidade de manutenção, né, acesso ao entreforro para uma eventual manutenção, resistência ao fogo, a gente precisa de produtos que atendem a classe de reação ao fogo, refletância luminosa, então são vários requisitos importantes para atender as necessidades que a gente precisa pensar quando está fazendo um projeto de um escritório. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, por exemplo, desse escritório da Ferroeste, né? Era um escritório onde tinha um pé direito muito baixo, pessoas compartilhando o mesmo espaço e que proporcionam um ruído muito alto. Então, qual foi a solução? Pela questão do pé direito, foi utilizado um forro que proporciona um conforto acústico, que tem uma facilidade de instalação e manutenção, mas que você consegue subir um pouco o seu entreforro, diminuindo subir um pouquinho o seu entreforro e o seu pé direito, porque você diminui o seu entreforro, você consegue instalar ele com 7,5 centímetros de entreforro. Então, é uma solução rápida, de bastante conforto acústico, que tem uma excelente refletância luminosa, que a gente consegue contribuir para essa questão de conforto nos espaços. Um outro projeto foi essa sala de reunião, onde era um ambiente bastante reverberante, porque é um aquário dentro de uma sala, né? E precisava, assim, adequar a estética ao tamanho da sala, levando em consideração que tinha uma viga, enfim. Então, você não tinha tantas soluções para atender. Então, foi criado ilhas acústicas com uma placa de alta performance acústica, foi criado em loco, né, para atender justamente essa questão de alta performance, estética, sendo uma ilha acústica, porque não era possível colocar um forro todo, então com um design flexível e alta refletância luminosa. Já nesse outro projeto da Mibex, eles tinham também uma necessidade de conforto, de uma estética, mas tinha questão também de budget. Então, a gente conseguiu atender com os forros acústicos de alta performance, com NRC de 0,90, mas que dava possibilidade de acesso ao entreforro, alta refletância, conforto com um custo-benefício melhor, tá? Então, para mostrar que existem várias soluções, desde ilhas, forros com estrutura mais oculta, forros com estrutura aparente,
produtos, trazendo um pouco dessa questão que foi falado pelo Sérgio, também da questão da madeira, né, de biofilia, de lembrar questões da natureza. Então, a gente tem, nesse caso, o Hera Design, que é uma placa de fibra de madeira, de pinos de reflorestamento, aglomerado com magnesita, de alta performance. Então, o problema desse projeto era a alta reflexão sonora, então, quando se fazia call, era muito difícil conseguir conversar, entender o que estava sendo falado. Então, colocou um forro de alta performance acústica com estética diferenciada, tá? E esse outro projeto também, que é muito interessante, para mostrar que a gente pode também trabalhar com cores, possibilidade de cores, possibilidade de formatos, sempre lembrando que tem uma ampla linha que pode atender essa questão de performance, diminuição do tempo de reverberação, estética diferenciada, né, num ambiente que muitas vezes tem diferentes usos, ou muitas pessoas trabalhando no mesmo espaço, enfim. E, por fim, as ilhas acústicas nessa questão de um prédio administrativo de um aeroporto, né, onde a questão do conforto acústico era um ponto extremamente importante, a questão da estética e a facilidade de instalação. Então, optou-se por ilhas acústicas em formatos hexagonais, justamente porque são produtos que vêm pronto, fácil de instalar, rápida instalação, estética diferenciada e alta performance acústica, né? Obviamente que existem várias outras possibilidades de formatos para atender esses diferentes projetos, quando há necessidade das ilhas acústicas. E aqui apenas para contextualizar, mostrando outras soluções que podem ser adequadas em diferentes tipos de projeto, como baffles, né? Nós temos soluções em baffles, nós temos revestimentos acústicos para a parede, onde a gente tem possibilidade de cores, formatos, diferentes possibilidades de instalação, tá? Para dar possibilidade de criar, trazendo essa questão da madeira, trazendo possibilidade de cores, formatos, e sempre pensando em proporcionar um conforto acústico, bem-estar para quem vai estar utilizando os espaços. Então, isso é um pouquinho do que a gente tem de solução, de projetos para mostrar para vocês, né? Obviamente que eu vou ficar sempre à disposição para atendê-los de acordo com a necessidade do projeto específico de vocês, para poder compartilhar mais informações técnicas, diferentes possibilidades de produtos, tá? Mas eu quis trazer nesse curto espaço de tempo algumas soluções e cases que tivessem a ver com o que a gente estava falando na questão de escritórios e neuroarquitetura. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Uma boa tarde. Obrigado, viu, Paula? Parabéns pela apresentação. Bom, queria agradecer novamente a Paula e agora eu vou chamar o Léo Laniado, CEO da Terracor, que vai nos contar um pouquinho sobre a empresa e a linha de produtos da Terracor. Léo, você já está conosco? Já. Maravilha. Já estou com você. Maravilha. Agora, me vendo, estou mais com você. Maravilha. Eu vou fechar minha câmera e o meu áudio, Léo, e volto daqui a uns 5 minutinhos aí ao final da tua apresentação, tá bom? Tá, não me esqueça, porque eu realmente posso falar horas, tá? Então, não se esqueça. Ok. Ok. Então, em primeiro lugar, boa tarde para todos. Agradeço o convite e parabéns aos que já falaram antes da gente, antes de mim. E quero dizer que não é a minha especialidade a neuroarquitetura, mas é o que a gente sempre vivencia, arquitetura em função da nossa compreensão do nosso cérebro, como é que aceita aquela arquitetura. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a arquitetura, tanto quanto os conceitos em volta de arquitetura, são todos em função de uma época. Então, a arquitetura do século
15 é uma, 19 é outra, 20 tem suas necessidades próprias. Estou ligado? Alô? Oi, Léo, tá tudo bem, só tá que bom. a gente... Tá bom. Então, nosso foco é com Terracor. Terracor é cores e texturas. Mas por que a gente escolheu, ou por que eu me interessei, sendo que eu sou um arquiteto paisagista e paisagista-arquiteto, eu tive interesse em entrar em cores de uma maneira mais profunda. Uma das coisas a compreender é que eu sou uma pessoa antiga, ou seja, pela idade, eu vivi antes desse modernismo que foi apresentado e muito bem apresentado, tanto pela Andréa como pelo Sérgio, e que tem as suas peculiaridades. Por natureza, nós estamos em toda a arquitetura, em qualquer arquitetura, porque qualquer ambiente tem cor. Ou tem a cor percebida, ela tem que ser estudada. Sem entrar nos argumentos do que cor não é cor de fato, é luz, que reflete em cima de um material que cria essa cor. Vamos passar essa parte técnica. Eu diria a você que a minha procura mais apropriada sempre foi de resolver uma textura e uma cor através da necessidade do ambiente. Ou seja, concordo extremamente com o que o Ati estava falando a respeito do fora e do dentro, das vistas, das aberturas, e entendo que a natureza é muito nossa parceira nesta profissão e nesta vida como um todo. Meu interesse maior na cor foi quando eu tive um convite de dois arquitetos americanos que estavam fazendo, naquela época, eles estavam fazendo consultoria da cor para o Getty Foundation. A Getty Foundation, aquele museu de Los Angeles, e eu estive com eles e eu compreendi um pouco de como eles tratavam a cor. E a cor era tratada em função de cada ambiente, em função do que se queria sentir em cada ambiente, o que queria se ver em cada ambiente. A felicidade foi que eu tive também com um outro arquiteto no Getty Foundation, que também estava tratando de cor para as coleções do Getty antigas. Então, ele tinha salas apropriadas que eram para as obras antigas e ele tratou a cor das paredes e do ambiente de uma maneira antiga. Ou seja, rosas antigos, amarelos menos luminosos, mais ocre, esse tipo de cor de antigamente. Com o Donald Kaufman, que era o arquiteto consultor da cor como um todo, eu senti um outro desejo, porque a arquitetura era contemporânea, a arquitetura tinha uma função de
coabitar ou fazer habitar a arte. Então, por mais linda que fosse a arquitetura, ela tinha que manter uma certa distância, se manter a distância em termos de cor, para mostrar os trabalhos de arte. Nesse momento, eu estava começando o Terracor e eu tive uma vontade de saber mais a respeito de cor, e com isso eu convidei esses dois arquitetos para vir para São Paulo e para nos dar uma orientação ou ver se a gente estava no caminho certo nos nossos estudos, nossas cartelas, enfim, em tudo que a gente estava fazendo. Eles aceitaram, foi extremamente interessante, porque eles estavam de acordo com aquilo que a gente estava fazendo, que obviamente me deu uma alegria total, como vocês podem imaginar, e prosseguimos a fazer o que a gente faz até hoje. Isso aconteceu uns 28, 30 anos atrás. Agora, qual é o nosso maior compromisso? Uma vez que a gente entendeu que a cor era importante, uma vez que a gente entendeu que as cores tinham que falar entre si, falar com os móveis, falar com as pessoas, falar com os humores. A nossa percepção foi: agora a gente tem que ter uma empresa séria, uma empresa que é virada para o problema do planeta, que é da sustentabilidade. E, com isso, nós adotamos um lema que é os 3 P's da nossa empresa, da Terracor, que seria traduzido em People, Profit e Planet. Então, People, Planet e Profit. Ou seja, não havia nenhuma hipocrisia em dizer que a gente queria lucro com profit, mas tinha que ser feito a favor das pessoas e do planeta. Como eu disse inicialmente, eu posso falar longamente, mas eu não sei exatamente o que vocês gostariam de entender, de saber sobre cor, e só posso dizer que nesse momento estamos nos aprofundando em estudos para criar tintas que sejam sustentáveis, ou seja, que sejam a favor do planeta, a favor do homem, a nosso favor, como um todo. E temos uma grande alegria em dizer que a gente, finalmente, esse trimestre, na realidade, após carnaval, festas e tudo isso, iremos lançar um produto que ele não tem plástico. Ou seja, ele não tem resinas nocivas à natureza ou componentes que seriam nocivos à natureza. Ela é ele ou ela é um produto extremamente amigável. Nesse momento estamos tratando de estudar cores, relacionamento, comunicação, como chegar até o público, e agradecemos o fato que vocês nos servem também para isso. Não sei se vocês querem mais da minha presença ou não. Eu acho que talvez cobri o que tinha que cobrir. Oi, Léo, muito obrigado pela apresentação. Foi ótimo, cumpriu sim, sem dúvida. Muito obrigado, Eric, e é um prazer participar com vocês nestes momentos.
Maravilha, um prazer foi nosso. Vou pedir para você fechar a sua câmera e o áudio, Léo, e parabéns pela apresentação e até a próxima. Bom, Tá certo. vamos agora para a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu vou pedir para o Sérgio Atier e para a Andréa de Paiva abrirem câmera e áudio, e a gente já tem aqui algumas perguntas dos participantes. Pergunta da Flávia Porto. Eu acho que os dois podem responder, ou quem souber responder, quem puder responder. Se existe algum estudo relacionado a plantas naturais versus plantas artificiais, se exercem o mesmo efeito nos ambientes? Tem algumas discussões, eu não me vem à cabeça um estudo específico, mas tem algumas discussões que o simples fato da gente olhar para algo que remeta à planta, pode ser a imagem, uma pintura na parede, uma foto, ou a simulação da planta na planta artificial, isso acaba ativando a nossa memória e faz com que a gente que a gente conecte a ideia de planta, e por isso tende a ter um efeito semelhante da planta natural, por isso que eu até na palestra comentei das imagens de natureza, mas com algumas diferenças. Primeiro que a planta natural, a experiência da planta, ela é muito mais multissensorial, então tem a qualidade do ar, tem a textura, tem, enfim, vários elementos que uma planta artificial não traz todos esses benefícios. E um cuidado que a gente tem que ter com a planta artificial é que ela acumula muito pó. Então, dependendo de como e onde a gente usa, pode ser uma solução que visualmente faça sentido, ajude a relaxar, mas em termos de qualidade do ar prejudique o nosso bem-estar. Então, só olhar sempre os prós e os contras. Sérgio, quer colocar algum ponto? Não, acho que a Andréa colocou bem. Eu ia comentar justamente isso, né? Que nem eu falei ali do piso vinílico com o padrão de madeira, ele remete à madeira. Então, acho que é isso que a Andréa falou, né? Independente de ser um material, não ser uma coisa natural, a sensação que a pessoa tem é de estar tendo contato com a madeira. Então, claro, exatamente, né, dentro do mesmo contexto que a Andréa mencionou. Perfeito. Tem duas perguntas aqui que estão relacionadas. Uma é da Mônica Belchamp e outra é da Dayana Santos. A da Mônica, ela pergunta sobre recomendações de leitura sobre neuroarquitetura. E a Dayana pergunta sobre... Perdão, eu errei. Essa não é da Dayana. É uma pergunta sobre pós-graduação, cursos, né, que podem ser feitos a respeito, né? A pergunta da Rayane Redivo. Então, recomendações de leitura e de eventuais cursos ou pós-graduação que vocês poderiam indicar. Certo. De leitura, tem um livro do qual eu sou coautora, que a gente acabou, inclusive, de fazer uma nova edição dele, revisada e tal, que é o Triuno, Neurobusiness, Bem-Estar e Qualidade de Vida. Então, só fiquem atentos para comprar a nova edição, quem for atrás do livro, porque está muito mais atualizado. Ele é um livro de 2014 e ele não é um livro focado em neuroarquitetura, mas tem um capítulo de neuroarquitetura, tem um capítulo de neuroplasticidade, essas mudanças estruturais e tal, e é uma boa introdução ao assunto. Fora isso, tem dois grandes livros que eu sempre menciono, assim, que para mim são a Bíblia, que é o Brain Landscape, esse não foi traduzido, de um dos fundadores da ANFA, que eu mencionei, Academia de Neuroarquitetura, nos Estados Unidos, então chama Brain Landscape. E eu recomendo que vocês deem uma olhada também nos livros que foram, acho que mais fácil do que eu ficar falando nomes aqui, nos livros que estão sendo publicados atualmente pelos membros do Conselho da ANFA. Tem muita coisa sendo publicada lá. E um último, só para falar um em português que foi traduzido, Os Olhos da Pele, do Juhani Palasma. Acho que é um livro bem fininho, fácil de achar e a leitura é muito, muito boa, muito gostosa. Não sei se o Sérgio quer complementar com alguma coisa a minha resposta. Não, acho que não. Eu acho que
indo lá na ANFA, de fato, as pessoas vão conseguir ter, né, até escolher mais os temas. Então, acho que... Agora, sobre cursos, realmente eu não sei, André, se você tem... Não está me vindo à cabeça algum curso específico que esteja ocorrendo nesse momento. Certo, sobre cursos. Bom, vou falar rapidamente, tem os meus, né? Tem pelo NeuroAU, eu ofereço um curso reconhecido pelo MEC, de Neurociência e Arquitetura, com acesso de 2 anos. Aí lá no site, que até está aparecendo aí na tela, vocês conseguem ver todas as informações desse. Tem lá também um curso de Design Salutogênico, que é mais curtinho, é uma imersão, a gente vai oferecer no 2º semestre. Fora isso, pelo IED, eu coordeno um curso de Neurociência e Design de Interiores, que é um curso de 70 e poucas horas, talvez tenha uma mudança na carga horária, mas é um curso com vários professores, e no IED, que é uma super instituição, né, o Instituto Europeu de Design, então fica também a dica desse curso. E fora isso, tem outros cursos, o IPOG, por exemplo, oferece um curso de pós-graduação, tem vários cursos surgindo, eu só falo para vocês sempre darem uma olhada, não só na ementa do curso, mas no currículo dos professores, porque não é fácil encontrar pessoas com tanta experiência na área. Então, às vezes, a ementa é boa do curso e o currículo dos professores não é. Então, dê uma olhada, porque tem muito mais curso do que o que eu falei, tem cursos surgindo aí, mas sempre dá uma olhada no currículo desses professores, só para ver se eles realmente têm experiência para compartilhar com vocês. E tendo, aí com certeza vai ser um bom curso. Maravilha. Uma pergunta aqui do Ronaldo Ramos. Ele gostaria de saber mais sobre espaços corporativos com design conectados com estilos e culturas de outros países, assim, vamos dizer, mais temáticos, né? Como, por exemplo, ele cita aqui o Japão, tal, se isso é uma ideia interessante a partir da origem da empresa. Não sei se o Sérgio já teve a oportunidade de pegar algum projeto nessa linha e queria comentar. Isso aí é bastante importante, porque as culturas são bastante diferentes, e quando a gente faz ou um projeto para uma empresa japonesa, ou um projeto para uma empresa coreana, por exemplo, até a maneira como eles se relacionam, os níveis hierárquicos são um pouco diferentes. Então, sempre que a gente faz um projeto corporativo, o briefing é muito importante, né? Nossa missão além de aportar o conhecimento que a gente tem, mas é também traduzir aquilo na cultura daquela empresa. Então, a gente sempre procura trazer referências, se é do Japão, seja de algum outro lugar, para mostrar que aquela é uma empresa japonesa que está aqui no Brasil, por exemplo, e, ao mesmo tempo, a gente sempre dá um toque de Brasil para que o visitante saiba, bom, essa é uma empresa japonesa, mas aqui é a sede de São Paulo, do Rio de Janeiro, de onde for. Então, é bem bacana esse tema, porque a gente... todo o projeto é único, né? E isso permite que você traga realmente uma peculiaridade para cada projeto, dependendo de onde vem a empresa. Por exemplo, a gente fez agora um projeto para a Volvo, que é uma empresa de origem nórdica. Então, a gente traz elementos que remetam àquela cultura, mas também mostrando que a Volvo está aqui no Brasil. Maravilha. Uma outra pergunta nessa linha, né, de tipologia de projeto, da Dayana Santos. Existem algum projeto de espaços pequenos para que vocês poderiam compartilhar ou indicar como referência? Ou é um pouco mais difícil inserir a neuroarquitetura em espaços menores? Não é um pouco mais difícil, porque você viu, quer dizer, tudo aquilo que eu mostrei, é claro que você consegue traduzir num espaço menor. No nosso perfil, a gente normalmente faz projetos maiores, mas tem muitos clientes que, às vezes, a gente faz projetos menores, porque é um cliente que está aqui conosco. Esse da PwC, por exemplo, que eu mostrei o projeto aqui de São Paulo, a gente fez logo na sequência as filiais de Campinas, do Rio de Janeiro, de Ribeirão Preto, de São José dos Campos. Então, eu não tenho aqui facilidade para compartilhar agora, depois você me manda, Daiane, eu vou te mandar.
Por exemplo, a de Ribeirão Preto é um espaço que deve ter nem 300 metros quadrados. E todos esses elementos estão presentes e, inclusive, relacionando com a atividade core desse escritório deles lá, que é o agronegócio. Então, você já na chegada, você tem um painel de madeira, mas que tem o formato né, como se a gente tivesse tirado uma foto da região, mostrando as fazendas. Então, tem o formato das fazendas, das plantações. Então, além de ter a madeira, eu estou conectando, que é uma coisa que já está relacionada com a biofilia, mas eu estou conectando também, não só com a região, mas com a atividade core daquela unidade lá. Nós estamos fazendo agora um projeto para eles também, em Florianópolis, que também tem 280 metros quadrados, onde o mote é de tecnologia. Então, eu estou trazendo novos elementos que conectem muito mais com a atividade daquele escritório que é voltada para a tecnologia. Diana, no Insta, por exemplo, eu publiquei todos esses projetos, não sei se você consegue voltar lá para ver, mas se não, você me manda aqui no direct e eu te encaminho. Maravilha. Questão do Cláudio Rodrigues, ele pergunta se esses elementos, né, essas ideias ligadas à neuroarquitetura, devem estar presentes também em outros ambientes, né, que não sejam os corporativos, como, por exemplo, em hospitais. Bom, sem dúvida, né? Que aqui o tema era dos ambientes corporativos. Sim. A neuroarquitetura está presente em tudo, num projeto de residencial, num projeto de hospitais. A Andrea mesmo deu exemplo aí da recuperação mais rápida dos pacientes que estavam com vista para um jardim. Vocês podem reparar, todo mundo aqui deve frequentar laboratórios e tudo isso, você pode reparar como eles estão mudando completamente a linguagem dos próprios laboratórios, que antigamente a tendência era vou fazer tudo branco para dar uma sensação de limpeza. Hoje, você vai no Einstein, eles incorporaram um monte de vegetação, elementos de madeira, um mobiliário mais com uma cara residencial, justamente para tirar essa tensão de que, puxa, estou indo fazer um exame, estou indo fazer uma consulta. Então, para tudo, né? Acho que a neuroarquitetura ela se aplica a todos os segmentos da arquitetura. Pode ser uma fábrica, um prédio de escritórios, um prédio de apartamentos, ela está presente em todos os espaços projetados. Acho que é isso, né, André? Mais alguma coisa para complementar? Não, é isso, assino embaixo do que você falou, e assim, eu costumo falar, a neuroarquitetura ela pode ser aplicada em todas as tipologias e em todas as escalas, inclusive, e além da arquitetura, e a gente pensar tanto na escala menor de um ambiente só e não do edifício todo, como até mesmo para a escala maior e né, da escala da cidade, de uma região, de uma vizinhança, esse entendimento de como o ambiente nos afeta e essa intenção de criar um espaço melhor a partir desse conhecimento, serve para qualquer escala de espaço. Emendando nessa questão, tem uma pergunta aqui da Veriane Isabelli. E eu não sei se o Sérgio atua nesse mercado, mas ela pergunta se existe algum trabalho assim nessa linha de neuroarquitetura feito em órgão público. Se vocês têm conhecimento. Eu faço muito pouca coisa nesse segmento, até por causa do tipo de contratação. Então, eu aqui, né, particularmente, nós não temos. Eu posso falar não de órgão público, mas de uma empresa mista. Então, a gente recentemente fez o escritório da Vibra, no Rio, que é uma empresa mista, onde todos esses elementos que eu mostrei estão presentes, e mais ainda, né, eles estavam completamente descaracterizados. Então, a Vibra tem os de energia, né? Então, ela também tem os postos de combustíveis, que tem aquelas unidades de atendimento. Então, a gente trouxe os cafés, a gente trouxe aqueles espaços, a gente trouxe elementos de iluminação que lembram os oleodutos ou a canalização que transporta a energia. Então, eu tenho esse exemplo para dar, mas é uma empresa de sumiço, não é uma empresa pública, estritamente pública.
Andréia, você tem conhecimento de algum projeto? Não. Também não tenho conhecimento para Legal. compartilhar. Mas certamente é algo que é plenamente aplicável e sem dúvida. Da mesma forma. Tem uma pergunta aqui, Sérgio, foi de um exemplo que você colocou dos projetos, daquela mesa com a possibilidade de você subir. Acho que o pessoal gostou e está perguntando mais detalhes. Se, por exemplo, uma das perguntas, por exemplo, é se isso é possível fazer não com laptop, mas com um desktop. Então, perguntando das instalações, como é que aquilo se fala com as instalações e o computador ali. Não, é possível. Hoje tem vários fabricantes nacionais, inclusive, que têm esse tipo de mesa. Elas têm, né, dependendo do teu orçamento, ela pode ser um sistema elevatório mecânico, então é uma manivela mesmo que você usa para subir e descer a mesa. O ideal são as eletrônicas, que você aperta um botão e a mesa sobe, a hora que você tira o dedo, ela para na altura que você quer, né? Então, normalmente, a gente já prevê um cabeamento que tenha essa elasticidade até a altura máxima que a mesa vai, e mesmo que seja um desktop, você pode deixar a base no piso ou embutida em algum ponto embaixo da mesa, mas a tela ela é desenhada para ter a fiação suficiente para poder subir até a altura máxima da mesa. De maneira geral, a gente usa quase que em todos os projetos essas mesas. Como elas têm um custo mais alto, muitas vezes, como hoje a maioria dos projetos não tem estações dedicadas, né, não tem um lugar dedicado para as pessoas, é muito mais a pessoa senta numa mesa um dia, senta em outra mesa em outro dia. A gente, às vezes, faz uma porcentagem de mesas com a regulagem de altura, especialmente para aqueles que ou têm uma estatura maior ou querem trabalhar de pé por um pouco. Então, se o projeto não tem budget para fazer todas as mesas com altura regulável, a gente geralmente espalha em pontos do layout mesas com altura regulável para quem naquele dia queira trabalhar em pé ou seja mais alto. Então, essa é uma estratégia que a gente usa bastante para poder ter justamente aquilo que a Andréia falou que é importante para as pessoas, né? O controle do espaço e trabalhar da maneira como eu me sinto melhor. Maravilha, eu acabei não mencionando essa pergunta foi da Bárbara Flamino. Para a gente encerrar, a última pergunta, já estamos aí extrapolando muito no tempo, né? Mas é uma pergunta interessante do Marcos Rocha, ele pergunta se como é que entra a questão do condicionamento do ar e da ventilação natural, tanto nos projetos apresentados, ou se a neuroarquitetura trabalha também essa questão dentro da biofilia, onde é possível, evidentemente, da ventilação natural. Como é que vocês veem isso? Bom, eu vou falar aqui, André, depois você complementa. A ventilação natural, na maioria dos projetos corporativos, ela é muito difícil, porque os prédios são projetados para sistemas de ar-condicionado. Então, hoje, há uma legislação que aumentou o percentual de renovação de ar que você, né, que aquele projeto tem que ter. Então, hoje você tem que trocar muito mais. Antigamente, os prédios mais antigos tinham um mínimo de renovação de ar, então ficava um ar viciado. Hoje, por norma, você tem que ter um índice de renovação muito maior, e até para obter a certificação LEED, né, de sustentabilidade, também esse é um item importante. Outra coisa que é bastante importante, atrelada à mesma pergunta, é a regulabilidade do ambiente, né? Então, hoje, nos melhores projetos de prédios corporativos, você tem muito mais possibilidade de ter regulagens, em vez de ser um ambiente inteiro, que é tudo a mesma temperatura, você tem muito mais separação de áreas, de maneira que você quer deixar um ambiente mais quente, você deixa, ou você pode resfriar, ou até você vai trabalhar no final de semana, se liga só o corner onde a pessoa vai trabalhar, não precisa ligar um andar inteiro como era antigamente.
mas realmente a parte de ar externo, ela vem no sistema de ar-condicionado. Dificilmente os prédios querem que as pessoas abram janelas, porque se acaba desregulando. Aliás, muitas vezes os prédios nem têm janelas que abram, a não ser exceção desses que hoje a grande parte dos projetos tem terraços. Então, a pessoa que quer realmente sair para uma área externa, ou vai para um terraço, ou vai para uma área fora, mas, de maneira geral, os prédios são desenhados para ter um sistema de ar-condicionado dentro dos espaços internos. E só complementando, que ele acho que a pergunta envolveu o design biofílico, e sim, a ventilação natural é uma estratégia dentro do design biofílico, né? Aqui a gente fez uma seleção, falamos só de algumas, mas assim, tem muitas outras. E a ventilação natural ou a simulação dela, como o Sérgio estava falando, são dois elementos aí importantes. E só um cuidado que a gente tem que ter quando a gente não faz uso assim da ventilação natural e parte para o ar-condicionado, assim, grande parte das causas de síndrome de edifício doente, que é onde todo mundo apresenta problemas respiratórios e tal, muitas vezes é atrelada a uma ventilação inadequada. Mas, como o Sérgio falou, isso tem normas que estão mudando e tal, não dá para comparar o que a gente tem hoje com o que a gente tinha antes, mas ainda assim, às vezes por questões de orçamento, ou enfim, por ou até algum prédio mais antigo, a gente ainda enfrenta esse tipo de problema. Então, é uma coisa para a gente ficar bem alerta e evitar, porque afeta diretamente a nossa saúde. Perfeito. Andréa, Sérgio, muito obrigado pela participação de vocês, pela apresentação e pelas respostas às perguntas dos participantes. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Muito obrigada, sim. Maravilha. Vou pedir para vocês fecharem câmera e áudio. Me despeço de vocês e eu tenho mais alguns avisos aqui para dar para os nossos participantes. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Vamos lá. A gente vai pedir para vocês para responderem a nossa avaliação do evento em primeiro lugar. Isso é muito importante para a gente poder programar os próximos, a gente saber qual foi a impressão geral de vocês. É muito rápido aí de responder e nos ajuda bastante aí para as próximas iniciativas. Então, peço aí para o pessoal ir respondendo. E eu já vou dando, aproveitando aqui para dar alguns avisos. Né? Esse evento, como eu mencionei no início, ele está sendo gravado e ele vai estar disponível no portal ICWeb. Né? O link para a gravação ele vai ser enviado por e-mail para todos os inscritos no evento. O certificado também vai ser enviado por e-mail, mas pode ser obtido por QR Code ou pelo link que a gente está colocando agora na ferramenta de bate-papo. E daqui a pouquinho a gente vai colocar também o QR Code na tela para vocês poderem gerar o certificado, quem quiser gerar agora. Vamos lá, tá aí o QR Code na tela. Vocês estão vendo também o link, que deve estar ali na ferramenta de bate-papo. Tá? E se tiverem qualquer tipo de problema, é só entrar em contato conosco, que a gente vai estar à disposição para ajudá-los. Vou dar mais um tempinho aí para mirar o celular. Vamos lá? Então é isso. Está disponível ali na ferramenta de bate-papo ou aí na tela. Queria comentar com vocês que esse é o primeiro de uma série de eventos, de web seminários que nós vamos realizar nesse ano de 2024. Então a gente já tem aí um primeiro lote, vamos dizer assim, de eventos, começando em fevereiro, recomeçando, porque começamos hoje,
Construção digital e BIM é o próximo tema. O link que aparece aí abaixo vocês conseguem acessar na ferramenta de bate-papo da plataforma para cada um desses eventos. Vocês já podem se inscrever. Em março, dia 20 de março, vamos ter gerenciamento de obras e coordenação de projetos. No final de abril, dia 24, industrialização em construção modular, com uma tendência também muito importante. E em maio, dia 22, orçamento e planejamento de obras. Então aproveita para já se inscrever e garantir aí a sua inscrição. Bom, eu queria agradecer a presença de todos por reservarem uma parte do precioso tempo, né, que a gente que tanto faz falta aí na nossa vida profissional e pessoal, acompanhando o nosso web seminário sobre neuroarquitetura. Queria agradecer a todos e até o nosso próximo evento. Grande abraço, até logo. Tchau, tchau.